modelo que a gente normalmente vinha realizando. E até mesmo, na primeira reunião eu não tinha lido realmente, mas depois eu cheguei a mandar para os colegas, e só para ter uma ideia, ninguém pontuou nada. Então, quer dizer que também falta esse hábito das pessoas, nossos colegas, nossos pares, de estarem participando em questões como esta, né? Um exemplo disso, até mesmo o CAD. Também eu compartilhei, enfim. Mas eu tenho aqui sugestões, tá? Bom, todos, para quem não sabe, eu estou representando os docentes, né, na Câmara. Então, naturalmente, os docentes do CH, naturalmente, eu vou pontuar questões que eu considero importantes para o contexto do CH, que eu achei que ficou muito tímido com relação a ser incluído no PDI, tá certo? Então, eu coloco aí. Eu mandei esse material para a Socorro através do WhatsApp, porque aí facilita depois a ela para poder fazer a redação dela. Bom, vou ser rápido aqui, tá? Com relação ao eixo 1, ensino, item I, página 13, com relação à questão pedagógica. Foi mencionada apenas como uma nota de rodapé, tem um item, né, que é o I, e uma nota de rodapé falando com a questão do ensino à distância. Todos nós sabemos que, pelo menos para os próximos 4 anos, muita coisa vai mudar em termos de paradigma da universidade. Reuniões como esta, por exemplo, eu imagino que elas passem a ocorrer também de forma por meio virtual, o ensino que se torne, em algumas instâncias, híbrida, e eu senti falta de um melhor detalhamento desse no PDI. Eu acho que, claro, eles não tinham como prever, né, uma situação no ato da execução, então eu estou propondo que, duas alternativas com relação a isso, alternativas não, duas propostas. A primeira é incluir a necessidade de reestruturar a coordenação de ensino à distância, né? Acho que tem que dar poder maior de decisão devido às urgências. Lembrando que a CAD está vinculada à PRE, mas, ao mesmo tempo, ela está respondendo pela extensão e pela pesquisa. E aí isso sustenta a segunda ideia, que, naturalmente, seria se pensar na pró-reitoria específica para isso. Bom, esse é um ponto, tá? Com relação à questão da página 14, objetivo 2, pós-graduação. Então, eu penso também, foi enfatizado muito a questão do lato sensu, mas eu tenho algumas sugestões, tá, com relação às metas, que é mapear a estrutura e funcionamento das pós-graduações estrito sensu. Tem muitas pós-graduações que não estão sendo bem conceituadas, e talvez uma troca de experiência, um evento, pode ser tipo um evento voltado específico para as pós-graduações, aproximando as coordenações, não daquele âmbito mais tradicional de reuniões, mas um âmbito de eventos, para melhorar a classificação daquelas que não estão tendo resultado positivo. Então, realizar eventos, como eu cito até com o nome aqui, pós-graduando fala o que faz, né, para ter uma oportunidade de ter essas trocas de experiências, mapear a estrutura de funcionamento das pós-graduações, incentivar e apoiar a criação da pós-graduação à distância. Em uma das lives que o professor Benemar participou, ele disse que tem uma tendência da CAPES de valorizar a criação de pós-graduações de ensino à distância. Então, eu considero que talvez seja um instrumento que a gente possa estar prevendo no plano de desenvolvimento institucional. O eixo 2, objetivo 15, página 14, tem as metas, incentivar a criação, sim, eu coloco aí a sugestão, incentivar a criação de revistas indexadas aos programas de pós-graduação. Tem alguns programas que têm a revista prevista, mas que não está com devido funcionamento ou não é bem qualificada, conceitualmente falando. Uma das sugestões seria o enquadramento via o sistema Journal, que é o padrão, né, utilizado pelas revistas, para se obter uma qualis, que aí é um dos requisitos também de uma avaliação melhor. Reestruturação do conselho de pesquisa, eu acho importantíssimo, né, porque o conselho de pesquisa, na prática, ele existe, mas na prática ele não consegue ser eficiente. Então, como eu vi que existe uma previsão de rever o estatuto, eu queria lembrar da necessidade de viabilizar as reuniões do conselho de pesquisa, que hoje é impossível se reunir por conta da representação, né? Então, tem que mudar, talvez, uma sugestão para ser debatida depois seja a questão de dar uma importância às assessorias de pesquisa. E a última contribuição é na página 20 e 23, com relação às obras. É nesse aspecto que eu gostaria de destacar a questão do CH. Veja bem, nós estamos num prédio CH, um dos maiores centros que nós temos, ou o maior, acho que podem me corrigir se estiver errado, e eu não vi nenhuma proposta,
considerações propositivas para o CH. Então, eu só mapeei alguns aqui, como, por exemplo, a reestruturação do prédio do CA, aquele prédio que funciona os cursos de educação, é um prédio que está muito defasado. Reestruturação do BH, que é aquele bloco onde funcionava a antiga matemática, lá, quando chove, as formigas tomam conta, e é um prédio que pode ser reestruturado. Mas, principalmente, a questão do BC. Eu vejo naquele BC, teve uma época, só para finalizar, teve uma época que a professora, como é o nome dela, Rosilene, estava na direção do centro, e ela pediu para que fosse feito um mapeamento, e nós, mais precisamente, o grupo de Pró-Saúde Gel chegou a fazer alguma coisa, nós fizemos um mapeamento daquelas salas, e aquele ambiente, Vicemário, seria bem interessante para se ter ali mini auditórios, se ter espaços para os grupos de pesquisa. Então, se tiver, no futuro, verba, seria interessante prever isso num PDI. Bom, e finalmente uma pró-reitoria de atividades remotas, só justificando porque essa atividade remota, ela não é só do ensino, tá? Hoje está sendo projetos também, tanto é que está sendo criado o Moodle Pesquisa, o Moodle Pós-Graduação e o Moodle Extensão. Então, é uma coisa que se torna mais abrangente do que a pasta da pró-reitoria. Só isso. Ok. Agora a fala de Gelmires, que era o primeiro, a gente reverteu, mas lembrando, né, que no final da fala de Gelmires a gente encerra as inscrições. Gelmires, você. Ok, boa tarde a todos. Eu gostaria, né, de parabenizar a relatora do PDI, mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de informar a minha experiência com 14 anos avaliando instituições de ensino, né, tanto no credenciamento de curso como da própria instituição. Né? Então, nesses anos todinho, tem PDI com 500 páginas e tem PDI com 50 páginas. E, às vezes, aquele tem PDI com 20 páginas. Aquele com 20 páginas é melhor do que os dos 500 páginas. O PDI, ele tem que ser enxuto, né? E a universidade tem que se comprometer com o mínimo que vai fazer. Não adianta fazer um PDI fantástico, dizendo que vai fazer aquilo, né? Comprometer com várias metas e não cumprir nenhuma. Porque quem vai pagar no final são os cursos e a própria instituição no conceito. Né? Então, o que é que eu acho? O que eu vi do PDI, que eu li por alto, né, e com o parecer da relatora. Né? Gente, o PDI está detalhando coisa demais que você jamais vai se obter durante esses 4 anos, esses 5 anos de vigência. Por exemplo, né, a questão da infraestrutura. Né? A Pró-Reitoria não pode se comprometer que vai fazer não sei quantos blocos, não pode fazer que vai. Quando vai para atividade de ensino, a prefeitura, ou a universidade, o PDI, pode estar escrito lá que vai reformular salas, vai fazer alguma coisa, uma melhoria. Né? Mas comprometer depois, todo o detalhamento existe no PDI, que nós chamamos de sustentabilidade financeira. Para você dizer que vai fazer aquilo outro, tem que estar dizendo lá no cronograma financeiro, né, a distribuição do recurso e como vai conseguir esse recurso. Porque, senão, não adianta. Né? Então, eu acho bonito, está bonito lá o PDI, como está bem escrito, mas nós podemos entrar num desastre na parte de avaliação de curso e da própria instituição. Depois, a gente tem que botar em mente que a CPA é um órgão independente. Né? A CPA é um órgão independente que ela é quem fiscaliza o PDI da instituição. Né? O PDI da instituição. Tem a CPA, né, que é a Comissão Permanente de Avaliação Interna, e tem a Comissão de Avaliação Externa, que vem pelo INEP, não é isso? Então, ela é um órgão, você pode citar na CPI, né, ou no PDI, que vem, vai ter a CPA, que vai fiscalizar o órgão. Você não pode entrar em detalhe do que a CPA vai fazer, porque
a CPA vai ter que ter uma resolução, né? Vai ter uma resolução separadamente. Ou seja, a CPA, ela trabalha fora a reitoria. É um órgão independente da reitoria. A reitoria tem que dar as condições para que a CPA trabalhe, mas a reitoria, nenhum órgão pode interferir na CPA. Né? Então, tem que ver isso. Essa questão de acessibilidade, isso, se quiser que botar no PDI, que vai melhorar a acessibilidade, mas saber que isso é um item garantido por lei. Né? Ali já está na lei. Quando eu vou avaliar pelo INEP, tem lá, acessibilidade, de acordo com a lei e tal, se não tiver, a gente já bota lá, uma nota lá, bota lá, aqui não tem. Né? Não precisa ter botado, né? Colocar a gente terceirizada, né? No PDI, quando nós vamos avaliar uma instituição, nós vamos na parte dos servidores, quando é da instituição. Tem um percentual, pode ser de 5% ou 10% dos servidores, né, permanentes da instituição. Não é terceirizado. Terceirizado está hoje, amanhã não está. Ou seja, só basta a empresa perder a concorrência e amanhã não está mais nada. Né? Então, você não pode estar terceirizado dentro de um PDI. Não é isso? Não pode. Então, a gente já vai lá na pasta, tem um percentual, a gente pega lá 5% dos servidores, total do servidor, para colocar lá. Não terceirizado, né? Essa questão dos projetos pedagógicos tem que estar constando lá no PDI, mas você não pode entrar em detalhe do projeto pedagógico, que isso vai variar de curso para curso. O que é que a gente coloca lá no projeto pedagógico? Que vai ser reformulado os projetos pedagógicos do curso, junto com a coordenação, com o NDE, com aquela parte todinha. Né? Tem que deixar claro no PDI a questão do NDE. Né? Depois, tudo isso tem que estar no cronograma financeiro, lá embaixo, que você está propondo a fazer, tem que dividir, dentro desses 4 anos, quanto é que você vai gastar em ensino, na pesquisa, né? E na extensão. Né? Tem que estar lá embaixo, porque se não tiver dinheiro, como é que você vai fazer alguma coisa? Então, a gente tem que ter a cabeça fria. É melhor se comprometer pouco e fazer mais do que prometer demais e não fazer nada. Porque isso penaliza na avaliação dos cursos. Entendeu? Então, isso era um consenso que nós tínhamos com os nossos professores, nossos colegas, avaliadores. A gente sentava, a gente pegava logo o PDI. Quando a gente via um PDI muito extenso, significava que a gente já sabia de mão que não tinha feito nada. E quando você pegava um PDI curto, mas bem objetivo, dizendo o que você propõe a fazer, isso não significa que você não possa fazer mais. Né? Isso não significa que você possa fazer... Ao contrário, se você fizer mais daquilo que está escrito no PDI, a nota, o conselho vai dar para cima. Você cumpriu mais daquela meta que você prometeu. Então, eu tenho preocupação, né, com o nosso PDI, que eu acho que tem que ser votado agora. Claro, isso tem mudança? Tem. Quando é para avaliação da instituição, você pode atualizar o PDI até 60 dias antes da comissão chegar. Você bota lá um novo PDI, já com as modificações feitas. Né? Mas a gente tem que ter em mente aqui que nós estamos votando é um PDI para ser cumprido. Não é um PDI fantástico. E para ser bonito e para agradar, não. Né? Eu falo isso com probabilidade, com segurança que eu tenho feito isso. Então, não adianta a gente botar coisa bonita num PDI e depois não cumprir nada. Com todo respeito que eu tenho às opiniões de vocês, tudo direitinho, mas, gente, aquilo é para botar para ser feito. Não é para servir de enfeite, não. Né? E pelos relatos e pelas coisas que eu já li, né? Nossa instituição... Ela tem problema com o que a gente falou, que desde do tempo de Thompson, desde 2002, para formar, quem escreveu o primeiro PDI, a equipe que não tinha PDI, os caras vinham avaliar aqui, nossos colegas vinham avaliar e não tinha PDI, foi o professor Romulo Navarro, que fez por conta própria um PDI para a instituição. Temos dificuldade para formar uma comissão de CPA? Temos, já que tentou formar, botaram gente, mesmo sem votação nem nada, botaram gente e não funcionou. Por quê? Porque existe tempo, existe dedicação, que você tem que estar acompanhando todas através de avaliação com a comunidade. Com a comunidade, dizendo o que foi feito no PDI e se está sendo feito. E quem está avaliando é a comunidade. A CPI é um instrumento, né, da comunidade para ser avaliada.
Então, eu fico preocupado, eu vi lá as preocupações de cada um, mas quando você vai ler, né, o PDI nosso, né, tem muitas coisas que eu tenho certeza que não vai ser cumprida. E no final, está lá no conceitinho lá do curso, né? Porque quando você pega um questionário, né, que isso é um questionário de avaliação, quando você pega, tem lá os itens. O ensino. Como é que está o ensino? Aí eu vou lá no relatório da CPA e vou no PDI. Para saber se as informações estão coerentes e se aquilo que estava cumprido, estava colocado no PDI foi cumprido pela instituição. Essa é a minha preocupação. Né? Essa é a minha preocupação. Não adianta aqui eu estar querendo dizer que faça isso, faça aquilo, se eu tenho certeza que não é cumprido. E tem mais. Qualquer alteração que for feita tem que estar mostrando no financeiro. Se tem condição de fazer ou não. Eu estou falando aqui de maneira geral, não vou entrar em detalhes, né? O PDI está bem, está escrito, está bem bonito, mas eu acho que grande parte da lei não vai ser cumprida. Bom? Tá, Semar, era isso. Muito obrigado. Jamires, bem, fim da inscrição de Jamires. Tem aqui Anielson, Matheus, Darcon, Adriano Azevedo, Zé Sérgio, Ricardo Cabral, Xisto pela segunda vez e Keno pela segunda vez e Camilo, que é o presidente, então, da comissão que elaborou o PDI. Então, feito isso, então, vou passar a palavra agora na ordem aqui para a Anielson, e então as inscrições estão encerradas. Anielson, você. E Fernanda, no final, a qualquer momento, ela pode dizer que ela é relatora, ela tem prioridade. Vicemário, só uma questão de ordem aí, por favor. Sim. Você garantiu as inscrições de Xisto e Gelmires, eu estava inscrito também, inclusive, eu acho que é Adriano, na primeira inscrição. E Adriano não está aqui? Não, você colocou por último, aí na segunda inscrição. Não, tá, ó, Gelmires, Xisto, Kendi, Anielson, Matheus, Dark e Adriano Azevedo. Tá. Seria essa sequência. Aí você está pedindo uma segunda, você nem falar a primeira? Não, porque eu entendo que o regimento, ele não permite só uma inscrição, né? Mas se você quer conduzir a reunião com um regimento diferenciado, então não tem problema. Não é isso não, Kendi. Paciência, não tumultue, né? Você estava inscrito. Quando você disse que é a segunda inscrição, vai deixar para o final a segunda inscrição. A sua é de Xisto. Não, como eu tinha direito eu achava que tinha direito a 2 inscrições. Então, eu tenho inscrição depois de Gelmires. Vou falar agora, portanto. A segunda inscrição, então, é nulo, né? Para garantir Mas aí, é paciência, né? Deixa eu terminar, por favor. Pois não, tá. Obrigado. E assim, quem pede vista, tanto como relator, quem pede vista, tem direito a se posicionar a qualquer momento. Eu acho que não. Tá bom, é você. Você, então, e está anulado a segunda inscrição, porque você nem falou a primeira ainda. É você agora. Na ordem, então. Obrigado. Veja bem. Está encerrada as inscrições. A minha intervenção vai no sentido da discussão da forma de como foi construído. Primeiramente, a forma de construção do PDI está correta. Ela começa pela gestão, porque é a gestão que tem dados, a gestão que tem informação da pós-graduação, da graduação, inclusive da CPA. Né, Gelmires? Eu acho interessante colocar o PDI como urgência e a CPA faz 5 anos que não tem urgência nenhuma para implementar. Mas tudo bem, vamos lá. Assim como um projeto de acessibilidade. Então, o início está correto na minha compreensão, ou seja, o método é o caminho para se alcançar os objetivos e metas. Pois bem, começa-se o projeto, e quando o professor Camilo, foi na direção de centro, né, conversar comigo, acho que com outro professor, esqueci o nome aí, me perdoe, inclusive eu sugeri a Camilo, Camilo, depois desse, eu falei até assim, bem simples, depois desse boneco pronto, que é a linguagem que a gente usa na dissertação e na tese, era bom você abrir uma consulta pública, porque você tem a estrutura do PDI montada, e então abrir a consulta pública com o tempo, início, meio e fim, para a gente não protelar muito essa consulta. Essa foi a minha sugestão na época, né? E esperava que isso fosse feito, porque aí as unidades na ponta podiam se posicionar. Claro que uma consulta pública, muitos dos 1.500 professores e técnicos, eles não vão se posicionar. Mas você abriria essa consulta pública, que eu recebi muitas sugestões, né, para colocar no meu pedido de vista, mas, infelizmente, eu não tive tempo apto para fazer. Então, a minha ótica é que essa forma de fazer o projeto iniciou-se corretamente. Agora,
A segunda parte é consultar a comunidade. Senão dá a impressão que no momento de pandemia se quer passar uma boiada, né? E isso aí não fica muito bem para a foto. Por quê? Dentro do PDI encontrei alguns problemas que eu já levantei, mas tem outros. Eu não vejo nenhum dado. O PLS é uma estrutura de consulta, né, para o PLS que ela, em parte, atende o PDI. Eu não vou entrar nem no detalhe, alguém pode fazer isso por mim. Então, não houve uma consulta para o PDI. Essas 1.900 pessoas, elas foram direcionadas a responder para o PLS, que também é uma questão que é abordada, né, no PDI. Então, a meu ver, essa consulta pública ainda não foi feita à comunidade, né, com início, meio e fim, de uma forma rápida. 1 mês de consulta pública, isso deveria ser feito, e está no meu pedido de vista, né? Pois bem, não existe dados no PDI. O que existe lá é quantos funcionários tem, quantos professores tem por campus, mas quais os dados da graduação, quais os dados da evasão, quais as causas. Não existe contextualização. Se você clicar no índice do PDI, no sumário, ensino, quando você vai para ensino, não tem texto. Tem uma tabela de metas e ações. Então, não tem contextualização da pós-graduação. E se você for em qualquer PDI, Gelmir, você conhece muito bem, você faz parte do INEP, de avaliação, de comissões de avaliação, você for em qualquer PDI de qualquer universidade, existe uma contextualização, né, mostrando essa estrutura. Não é colocar metas impossíveis, não. Então, existe uma redação para esclarecer até quem vai avaliar cursos, né, analisar a história dessa estrutura de ensino, pesquisa e extensão. Então, outra questão que a professora Fernanda colocou é que, para a reitoria de gestão de informação, ela tem que ter uma consulta da comunidade. Ora, agora tem que ter consulta? Não. A decisão de criar uma pró-reitoria é uma decisão política. A gente não pode viver mais na época da carta, do e-mail ou do zap. A gente não tem um sistema de gestão de informação na universidade. A gente tem um sistema de protocolo, SEI, que não tem nada a ver com gestão, que não estabelece condições para a gente elaborar um diagnóstico. A gente não cruza dados, a gente não tem informação, a gente não tem e-mail institucional. Então, a gente não tem um STI. A gente tem um STI, depois de 18 anos, né, em formação. Então, isso tem que estar no PDI. Agora, estatuto, professora Fernanda, não é meta. Mudança de estatuto não é meta, é meio. Se eu quero criar uma pró-reitoria, claro que eu tenho que mudar o estatuto. Agora mesmo, a gente tirou o ensino, está tirando o ensino da pós-graduação lá, né? Não é? Então, assim, mas não mudou o estatuto. Então, se você quiser fazer isso, mudar o estatuto é meio, é caminho, e não meta. Né? Então, essa questão, para mim, é bastante clara. Né? E aí eu coloco alguns pontos de um professor só que falou para mim, eu não vou nem citar o nome, mas, assim, os eixos são apresentados sem nenhuma contextualização, foi o que eu falei, como se justificam as metas indicadas. Qual a estratégia de cada eixo? Né? Colocar inovação com pesquisa é um erro. Deveria ter um eixo de inovação e empreendedorismo, que é a pró-reitoria de inovação que eu sugeri. Extensão não é interação com a sociedade. Não vi nada que aborde EAD. A pandemia nos mostrou que precisamos considerar novas formas de ensino e aprendizagem. Como a UFCG tem baixa maturidade digital, seria oportuno um eixo nessa direção. Tem uma seção dirigida a obras, nada sobre acessibilidade. Aliás, o único item que teve um esforço maior na contextualização de problemas e modelo de priorização. A ausência de como será o monitoramento desse PDI. Quer dizer, não tem um plano de gestão para acompanhar o PDI. A ausência de política de comunicação institucional. Zero informação sobre o plano de inovação da instituição, fundação de apoio e política de capacitação. Então, são problemas que alguns professores leram o PDI, que podiam contribuir, né, e depois a gente formatá-lo. Eu não vejo a necessidade dessa sangria desatada, como eu já disse de manhã, de ser aprovado num regime de urgência, quando a gente pode aprovar um e-mail. A professora Fernanda disse, não, mas aí se pode revisar. Ora, a gente já vai aprovar um PDI que vai revisar depois de amanhã? Por que não revisa agora? Isso não é uma carta programa. Objetividade aí pelo tempo. Estou sendo bastante objetivo. Isso não é uma carta programa. Não é uma carta... Como é que eu coloco num PDI de 5 anos 29 obras?
Ora, Camilo é engenheiro civil, eu sou engenheiro civil, você não executa isso nem se você tiver o reúne de novo, tá certo? Então, o documento pronto aqui não necessariamente precisa ser aprovado, mas precisa ser elaborado. Como, por exemplo, o Camilo vai absorver essas sugestões de Fernanda, de Gelmir e de Sisto. Coloca agora, formata isso aí. Olha, o Pleno achou que esse, como eu disse de uma maneira meio simples, boneco, está mais ou menos pronto. Vamos criar um instrumento para consulta em 15 a 20 dias e abrir, porque todo mundo está ligado, tem muita gente nos ouvindo, nos assistindo agora, tá certo? Tem muita gente querendo saber quais o destino da universidade nesses próximos 5 anos. A gente não pode passar a boiada, né? Porque eles vão saber o que é que a gente fez no verão passado. Então, não é para a rua exigir democracia e chegar aqui, podar a discussão, certo? Mas democracia no sentido pragmático, não é uma democracia inócua, como falou o Gelmir. Não vamos colocar tudo no PDI, não, que não é exequível, palavra bem usada ultimamente. Mas vamos ser objetivos e vamos afunilar. Mas para afunilar, a gente não pode discutir um PDI numa universidade como a UFCG em 1h30, porque foi essa discussão que nós temos aqui. 1h30, porque 3 horas tem que fechar a reunião. Isso não honra a história da UFCG, não honra os professores que aqui trabalharam, que deram a vida e que muitos já se foram. Essa é a opinião inicial e gostaria de garantir a minha segunda inscrição, por favor. Obrigado. Anielson, você. Boa tarde, professor Vicemário. Boa tarde, demais. A minha dúvida, professor, é com relação à questão dos terceirizados, porque foi colocado, e foi citado, inclusive, o termo terceirizados da UFCG, e como nós sabemos, os terceirizados não são da UFCG, de uma empresa contratada pela universidade, né? Inclusive, o termo correto seria prestador de serviço terceirizado. E quando o PDI coloca essa questão da política de atenção aos prestadores de serviço terceirizado, eu fico com dúvida para saber como que seria essa política de atenção aos prestadores de serviço terceirizado, porque se for com relação ao cumprimento das regras trabalhistas por parte da empresa, pagamento salarial e outras coisas, a nossa equipe de fiscalização já faz isso. Agora, se for para além disso, eu creio que não seja a missão da instituição, e sim da empresa que contrata os terceirizados. É apenas isso, professor. Obrigado. Obrigado, Daniel. Matheus, você, Matheus. Boa tarde a todos os conselheiros. Obrigado, professor Vicemário, pela palavra. Agradeço também por esse intervalo que foi concedido aí para a gente, que deu para recolocar a glicose no ponto ideal dela. Os pontos que eu anotei aqui para colocar aqui nessa apresentação, né, nessa discussão, professor, primeiro, né, é óbvio que a gente tem que parabenizar, no primeiro momento, a proposição do PDI, né, do Plano de Desenvolvimento Institucional, pela comissão, né, na pessoa que eu represento, que eu pelo menos já tive algum contato, o professor Camilo, o professor Antônio José e Jorge, lá acho que é da Secretaria de Planejamento, eu não me lembro bem, né, parabenizar eles por começar esse trabalho, né, e entregar esse projeto aqui para a instituição. Entretanto, o que eu senti falta, eu sou um professor novo dentro da instituição, já estou aqui participando dentro desse colegiado aqui com pessoas que têm um conhecimento muito mais aprofundado das raízes da instituição. E a minha ideia também é contribuir com a visão de quem chega de fora, né. A questão que eu senti falta, basicamente a respeito do PDI, primeiramente, é uma questão fundamental, que foi a apresentação dele pela comissão. Por que isso? Porque a apresentação dele poderia dirimir muitas dúvidas que aqui nós estamos levantando, né, inclusive, explicar as motivações de determinadas metas que foram colocadas compiladas pela comissão, né, assim como as ações estratégicas que ela colocou. Eu, particularmente, compartilho com a ideia do professor Gelmires, né, com o pensamento dele, de que muita coisa que é inexequível não deve estar dentro de um PDI, e que a realidade imposta a gente, ela é, às vezes, bem diferente do que é aquilo que a gente lê, né? Então, é necessário colocar coisas que elas transpassem, né, simplesmente aquilo que está escrito para uma realidade objetiva e que possa ser realizada.
certo? Nessa questão, então, da minha avaliação, muito mais do que você botar metas expansivas de aumentar, é preferível, primeiramente, a gente dar qualidade suficiente, né, para que nós possamos crescer com qualidade. Eu cito aqui um exemplo, é óbvio, eu estou indo ao extremo, né, mas eu não vejo Harvard crescer o número de alunos por ano, né? Eles mantêm o número de alunos, porque eles mantêm qualidade, eles mantêm demanda. É óbvio, eu estou fazendo uma comparação com o exterior, com outras condições, mas só para, na minha visão particular, melhor do que você expandir, aumentar o número, é você tentar manter e dar qualidade e dar estrutura para se manter. Então, concordo com as palavras do professor Jamires. Outra questão que eu fui feliz até nessa participação, quem sabe do PDI, foi que eu participei da consulta ao PLS. Né? Eu não sei quantos conselheiros daqui responderam ao questionário do PLS, até faria, se fosse possível, a comissão fazer esse levantamento, né, e quantos daqui mesmo puderam participar da construção do PLS, que no PDI indica, né, que ele foi utilizado como uma matriz, né, de consulta à comunidade. Eu respondi todos os questionários que estavam lá, e eu concordo com aquilo que a professora Fernanda colocou, que são ações transversais. A universidade, por si, ela é transversal, porque ela é pesquisa, extensão e ensino, já. Então, é óbvio que ele seria transversal a todas essas ações, na minha concepção. Entretanto, o questionário que estava lá, ele poderia ser muito mais abrangente em termos de questão de graduação, pós-graduação. Basicamente, as questões que estavam lá, e o professor Camilo, que acredito pode até, que eu estou vendo aqui, pelo menos na minha tela, ele pode até dar uma explicação melhor, eu sei que compete a outro processo, as questões que, mas interferem também nesse, precisamente, as questões que estavam lá, elas, na minha visão, elas estavam muito mais associadas a uma questão de gestão, realmente, de insumos, de estrutura física, do que essa questão humana, que é a questão que a gente trata, que é a graduação, o ensino e a pesquisa, né? Então, eu acredito que lá faltou também a informação, salvo engano, e o professor Camilo pode me corrigir, de instruir que também a gente estaria respondendo aquele questionário para fazer parte do PDI, certo? Porque poderia ter sido contemplado mais questionamentos, inclusive ser aberto mais para a comunidade. Não estou dizendo que não foi, porque foi enviado um e-mail, né? E daí, essa participação nem sempre ela é 100% e não dá para se esperar isso, né? Nem todo mundo vai se manifestar, tá? Mas aqueles que se manifestam, então, está se dando direito a eles a serem ouvidos. A outra questão que eu trago aqui é referente, por exemplo, à questão que foi discutida aí, eu até discordo do professor Kennedy, a respeito da própria da consulta, na minha opinião particular, assim como vai ser colocado o PDI, né, ele tem que estar disponível no sítio eletrônico da UFCG, e como foi colocado, inclusive, como uma das metas ali, né, e que é a obrigação, na realidade, ter a transparência do que está sendo executado ou não dele, o acompanhamento, a minha opinião, para se incluir nesse PDI, é que realmente fosse criado um sítio específico para o PDI, onde lá se encontrasse todas essas informações, além do próprio PDI, e não seria muito deixar disponível um canal aberto o tempo inteiro, para ouvir sugestões. Ela não precisa ser limitada a um determinado tempo. Você pode coletar sugestões durante um ano inteiro, e ao final do ano, ao fazer o relatório do que foi executado ou não, anexar essas sugestões. Isso não é um impeditivo, na minha opinião, né? E isso acrescenta a abertura à comunidade de, a qualquer momento, assim que surge uma demanda, assim que surge algo que se enxerga que pode ajudar na construção da universidade, que seja colocado para que a gestão possa simplesmente também, posteriormente, discutir, avaliar e colocar esses dados, né, dentro de um planejamento futuro, né? Então, esse é a minha contextualização geral. Mais específico, tem um fato, que ele é muito simples, eu acho que cabe muito mais a uma ação estratégica, né, dentro do eixo de pesquisa e inovação, quem sabe, né, e o professor Xisto aqui pode, eu estou citando ele, mas ele pode, inclusive, se manifestar a respeito disso que eu vou fazer, que é uma demanda muito simples, que é colocar no calendário institucional, simplesmente o fato, as datas do congresso de iniciação científica da instituição. Por quê? Porque isso daí ajuda os professores se planejarem, e essa é uma ação
que contribui muito para a pós-graduação, porque a iniciação científica, ela é o primeiro passo para, posteriormente, esses alunos estarem dentro da pós-graduação, certo? E isso seria importante, é um passo muito simples, é uma ação estratégica, na minha visão, né, que seria simples, simplesmente de se colocar isso dentro do calendário. Isso foi discutido, eu fiz parte de alguns comitês do PIBIC, e às vezes nas reuniões do comitê se discutia justamente essa questão. Eu trago aqui, desculpe citar o senhor professor Xisco, mas isso foram questões que foram colocadas lá e que eu acho importante. É uma ação muito simples, ela é extremamente simples, é simplesmente colocar lá, mas faz parte do planejamento. Simples. É uma palavra muito simples, certo? Obrigado, professor Vicemário. Ok, Matheus. Obrigado, viu? Darcon. Pois bem, boa tarde a todos. Acho que todos estão me ouvindo bem. Eu vou ser bastante rápido. Em primeiro lugar, eu quero dizer que quero pedir desculpas, mas a minha glicose está em ordem. 12 horas eu almocei, estou na casa da minha mãe, e na casa da minha mãe tem hora para se almoçar, entendeu, gente? Então, peço perdão, mas a minha glicose está toda em ordem. Olha, pessoal, acabei de chegar no Consune e me deparei logo com o PDI. E quando eu vi ele lá feito, eu pensei logo comigo, ainda bem que está pronto. Porque lá para trás, eu participei dos primeiros esforços, ainda o professor Thompson era reitor, e naquela época tinha uma plataforma na internet, o professor Marcelo da computação era quem coordenava essa plataforma, e era uma enxurrada de informação. Eu fui nomeado lá para estar numa comissão de recursos humanos, e eu pensava, meu Deus, que loucura, quanta informação, quantos planos para não serem cumpridos. Porque, veja bem, aí eu de pronto já senti um pouco na pele, o professor Kennedy me perdoe, mas quando ele falou de pouco tempo, né, porque eu imagino que a comissão, que as pessoas gastaram de tempo, de horas, para escutar outros e para elaborar isso, que trabalheira danada tiveram, né? Então, essa ideia de que nós estamos fazendo algo às pressas, me parece, por intuição, que é um tanto quanto injusta, né? Mas, então, daquela experiência, eu fiquei imaginando o trabalho que deu fazer esse PDI, né? Vejam, o planejamento estratégico, eu estou lá no campo, lá numa unidade acadêmica de administração, que é o meu campo de conhecimento de origem, e é de lá onde nasceu, né? Lá onde nasceu o planejamento estratégico. E a incorporação dele para o setor público é um legado do que nós chamamos de administração pública gerencial, que é o uso de ferramentas corporativas no setor público, que é algo bom, é algo positivo, é algo interessante. Mas veja, um planejamento estratégico, ele não é uma camisa de força, não pode ser. E também ele não é uma fórmula para o sucesso. A maior vantagem de um planejamento estratégico é fornecer diretrizes e propiciar um instrumento de aprendizagem, né? Ele tem que ser necessariamente exequível e tem que ser flexível. E desse ponto de vista, eu confesso, com toda a isenção, que para mim foi uma surpresa positiva ler o PDI, que foi o primeiro documento que me apresentaram quando eu fui nomeado aqui para o Conselho, porque eu considerei, não tendo participado do processo, que ele estava bastante enxuto, né, bastante realista, muito bem escrito, e que os elaboradores, né, tiveram uma capacidade de síntese muito grande, o que eu acho muito positivo, e nisso eu me acosto à visão do professor Gelmires, né, quando ele pontua a necessidade de que um planejamento estratégico seja, antes de tudo, exequível, né. Agora, claro, os planejamentos organizacionais, eles têm níveis. O estratégico é um nível maior, é um nível de diretriz, de orientação geral. E depois você tem os níveis táticos e os níveis operacionais. Por exemplo, se eu tivesse que me afiliar a uma reivindicação que foi colocada aí, eu fiquei aqui entusiasmado quando o Xisto lembrou o BH, porque eu tenho uma relação sentimental lá com o bloco do BH, que há cerca de 10 anos, quando fui coordenador administrativo, ele teve uma reforma, ainda com o professor Thompson na reitoria, o professor Vicemário na pró-reitoria, e de lá para cá não foi feita outras reformas, e é lá onde eu tenho o meu modesto grupinho também de pesquisa. Então, eu acho que deveria ser bem olhado
e bem aproveitado aquele espaço que está bastante ocioso. Mas é lógico que isso não deve estar no PDI, não é? E há diretrizes gerais que vão orientar nesse sentido. Isso está no nível tático operacional do planejamento. Então, eu queria apenas pontuar essas palavras. Plenamente com você, professor. Obrigado. E dizer também o seguinte, nós temos um hábito, eu estou há 20 anos na universidade, há 14 como professor efetivo, e faço um esforço, até porque eu vim lá para trás, na minha juventude, do mundo corporativo, e eu faço esforço para lidar com as questões da universidade e conciliar a necessidade da gente ter agilidade, eficiência administrativa e, ao mesmo tempo, democracia, ampliar os espaços de democracia. Mas eu vejo com tristeza que, não com pouca frequência, a gente tem todos os canais para participar, para colaborar, mas a gente não tem tempo, a gente não dedica energia àquilo, e quando a coisa está pronta, então nós queremos que se reabra tudo, para se refazer tudo. Então, é muito complicado gerir isso. Eu falo como gestor que fui também da universidade, isso acontece com frequência. Então, eu queria fazer só essas colocações de caráter geral, não podia ser diferente, porque eu não participei do processo, mas, assim, já me colocando também em favor de que se vote o PDI, compreendendo que ele é um instrumento flexível e que nós vamos utilizá-lo como instrumento de aprendizagem, de crescimento, de incorporação das demandas, e é assim que ele deve ser. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Darcon. Vicenário. Pois não, Zé Sérgio. Você vai sair agora, né? Você e Killer, né? Me desculpe, deixa eu usar a condição do Célio, se for possível. Certo. Eu vou ter de sair, eu vou falar com o Jorge para ele voltar para a reunião. Mas, se você me permitir, eu gostaria de expor a minha opinião antes de eu sair, se for possível, se os demais colegas que estão inscritos permitirem, é claro. Você tá depois de Adriano. Adriano era o próximo. Adriano, não tem problema não, né, Adriano? Ô, Vicemário, você tem que perguntar a ele se quando a gente retornar às atividades, ele vai pagar o rodízio de pizza. Ah, sim. Viu, Adriano? Não. Adriano, você seria o próximo, depois de você, Zé Sérgio. Ele está pedindo só para antecipar. Não tem problema não, né? Adriano Azevedo. Zé Sérgio, pode falar, Zé Sérgio. Tá, eu não pago um rodízio de pizza, não, porque pizza engorda, mas eu pago um rodízio de cerveja para vocês tudinho, tenho certeza disso. Pois não, Zé. As minhas colocações vão ser rápidas. No meu entendimento, o PDI não é um processo estático, é um processo dinâmico, que precisa de cuidados no dia a dia para se adaptar à realidade. E essa realidade passa por uma coisa chamada dinheiro, por nossa capacidade de executar o que nós estamos propondo. Tá certo? Nós precisamos do PDI aprovado devido à avaliação dos cursos, porque quando o pessoal vier avaliar os cursos, tem de ter alguma coisa escrita para poder ter uma base de avaliação com relação a isto. Com todo respeito às colocações que foram feitas até agora, tá certo? O professor Gelmires, desculpa a colocação de corpo presente, foi o mais objetivo com relação a isso. Nós precisamos ter um PDI enxuto, um PDI que seja executável, porque é em cima dele que nós vamos avaliar. Mas, por outro lado, as colocações que o Kennedy faz, que são bem mais amplas, também devem ser incluídas no plano, desde que elas sejam completamente exequíveis, desde que nós possamos executar essas coisas. Não adianta fazer que nós vamos criar um curso aí para resolver qualquer problema que vai ser impossível de ser resolvido. Nós vamos ser penalizados com relação a isto. Tá certo? Eu gostaria de parabenizar o professor Camilo pela iniciativa junto à comissão que produz alguma coisa que nós estamos agora preocupados em discutir em relação a isso, pela análise que a professora Fernanda fez, face aos questionamentos do professor Kennedy, tá certo? E a minha modesta opinião passa pelo seguinte: nós devemos aprovar o PDI, tal como ele está aí, tá certo? Porque é uma necessidade institucional para que isso seja feito, mas, ao mesmo lado, já que nós temos não sei se é CPA ou CTA, já que nós não temos essas comissões funcionando,
tá certo? Eu sugiro que o magnífico reitor constitua uma comissão, 2 pessoas do centro, duas pessoas aqui da sede, 2 pessoas dos campos do interior, mais o professor Camilo, para que faça uma avaliação contínua desse plano do PDI que nós estamos apresentando e reporta ao colegiado pleno a cada semestre o que é que deve ser corrigido com relação a isso aí, tá certo? Desse modo, nós vamos, então, funcionar. Essa é a minha proposta, eu agradeço e peço desculpa por não poder continuar e vou tentar colocar o Jorge no circuito. Um abraço para todos vocês. Se cuidem. Ok, Zé Sérgio, muito obrigado. Não esqueça. Vice-Mário. Não está presente não, tá certo? Aí eu vou passar então na hora aqui para Ricardo Cabral. Eu me despeço também. Infelizmente, eu já tenho um compromisso agora e eu vou ter que sair. Então, boa reunião para vocês. Obrigado, Killer. Agora é Ricardo. Chegou rápido, eu estava esperando que... Eu sei que fosse demorar mais um pouco, pela relação que eu estava acompanhando aqui. Achei que tivesse mais gente na minha frente. Mas tudo bem, eu vou ser bastante breve. Quando eu pedi a palavra, é exatamente para me acostar as palavras de Gelmiro. Gelmiro foi muito bem quando falou, e eu entendi que fosse direcionar completamente o que a gente fosse discutir aqui. Porque se a gente vai ser avaliado não pelo planejamento, mas pelo que a gente executou do planejamento, a gente tem que pensar no planejamento como 2 vertentes. Um planejamento para a gente construir a universidade que a gente quer, que seria esse planejamento bastante, não conciso, muito pelo contrário, bastante amplo, inclusive como fazer isso, para chegar nessa universidade que a gente quer. Ou seja, seria um planejamento para a gente ter, que seria essa contribuição aí de Camilo e a comissão, muito bom, excelente, mas a gente tem que ter um outro planejamento que é para mostrar, não é aquele de inglês ver não, né? Lei para inglês ver, mas é o planejamento que a gente vai mostrar e que a gente pode executar para poder ser avaliado e ganhar pontos e créditos, né, naquilo que a gente executou por alguém, né, ou por quem for nos avaliar. Então, parece que tem essas 2 coisas que a gente tem que pensar. Isso me lembrou um tempo atrás, né, bastante tempo, né, era chefe de departamento ainda, de que quando a gente tinha alguém de fora que viesse fazer uma reunião, ou avaliar a gente, ou seja, está tudo bem aqui, não tem nenhum problema. E depois que a gente sair, a gente volta a brigar, a discutir e tal, mas numa avaliação que a gente vai ter, a gente tá ok, a gente não tem problema. Para conseguir recurso, tem todos os problemas do mundo, a gente precisa desse recurso. Então, eu acho que é algo nesse sentido. É um plano que a gente tenha como fazer para mostrar, digamos, que caminhamos nesse plano, né, executamos o plano, e o outro para uma coisa a longo prazo, né, e a prazo muito longo, que é essa busca da universidade que a gente quer. Com relação à questão de infraestrutura, o que eu entendo, por isso que eu também não fiz questão de acrescentar nada do CCT aí, que era terminar pelo menos as obras que já começaram. Como é que eu vou planejar outras obras se eu nem terminei as que tem aí? Afinal, se uma obra já começou, é porque é importante. Então, vamos terminar as obras que começaram, né? As obras que são importantes. Aí vem naquilo que Kennedy falou, bastante interessante, 20 obras, né? Se você pensar que a gente vai construir uma obra a cada 10 anos, a cada 2 anos, desculpe, isso não acontece na universidade, a gente sabe muito bem, mas eu tenho que começar a construir 10 obras agora, né? Terminar daqui a 2 anos para começar outras 10 e terminar as 20 em 4 anos. Isso a gente não vai conseguir nunca. A gente não vai conseguir nem acabar o que a gente já tem. Infelizmente, o histórico mostra isso. Então, eu penso que a gente tem que pensar numa coisa mais sucinta, né? Mais executível, né? Mais fácil da gente
terminar, fazer e tal, para mostrar que a gente produziu em cima desse plano. Eu acho que a gente deve pensar nisso, nessa discussão, para a gente chegar a uma coisa mais fácil, né, mais apresentável para quem vier avaliar, e essa outra é questão de planejamento futuro. As palavras também do Matheus foram excelentes, do Darko também. Eu acho que a gente tem que ir nesse caminho, nesse sentido. Essa questão de ter, que o Sérgio falou da comissão, é importante que a gente tenha um grupo, né, que fique acompanhando as soluções. Não me lembro se foi quem foi Fernanda, alguém falou aí. Não, acho que foi o próprio Matheus, né? Um canal aberto de as pessoas irem acrescentando, dando sugestões, e um grupo coletando essas sugestões e acompanhando e vendo como incorporar e quando incorporar isso no planejamento. Eu penso que o caminho é esse. Então, muito obrigado. Ricardo, Xisto, pela segunda inscrição. Está me ouvindo? Estou. Eu vou começar com uma historinha, mas é rápida, tá? Só para sustentar o que eu vou falar. Uma vez eu estava na sorveteria, quando era criança, com meu pai, estava eu e meu irmão. Meu pai deu um pedaço de papel para mim, um pedaço de papel para ele. Ele disse: coloca o que vocês querem aqui. Eu coloquei um sorvete. Meu irmão colocou um sorvete com creme e saiu fazendo a descrição do que queria. Quando ele terminou, ele foi comprar. E o meu veio um sorvete sem nada, e do meu irmão um sorvete cheio de coisa. Aí meu pai chegou e disse: lição número 1. Você deve pôr no papel aquilo que você quer para poder você cobrar. Se você não põe nada no papel, você não pode ter o direito de cobrar. Então, veja bem, o que é que eu estou querendo dizer isso? Se a gente não coloca no papel, e é plano, gente, não quer dizer que vai ser feito. É um plano de desenvolvimento. É o que eu pretendo para desenvolver. Para fazer isso, para poder cobrar para o governo federal, eu tenho que dizer: olha, está no meu plano que eu quero fazer isso. Me dê as condições. Se eu não faço, porque não tenho as condições, a culpa não é minha. Eu planejei. Então, veja bem, eu reitero mais uma vez que é importante, no plano de desenvolvimento institucional, a gente pelo menos tem 3 coisas fundamentais. Primeiro, a atividade remota é uma realidade. A gente vai estar com atividade híbrida. A universidade ela tem que prever isso no plano de desenvolvimento institucional dela. Tem que prever isso. E uma atividade dessa, que você tem hoje, pesquisa, ensino, extensão, recentemente, a gente se reuniu com o Camilo para falar sobre a aquisição de uma plataforma para poder viabilizar uma reunião como esta, por exemplo. O Camilo está de prova que a gente fez essa reunião do CAD. Porque eu penso que daqui a um tempo a gente pode economizar fazendo reuniões como essa, porque é mais fácil do que as pessoas virem do Sertão para Campina Grande, inclusive o quórum é maior, por incrível que pareça, para se reunir por 4 horas. Então, a gente tem que se utilizar das ferramentas. Então, uma pró-reitoria de atividade à distância, ela não é capricho, não, gente, é necessidade. Tem que estar contida no plano. Se vai ser feito, aí não depende só da universidade, mas a universidade tem que botar no papel para cobrar. É nesse contexto que, enquanto professor do Centro de Humanidades, se vocês pegarem, colocarem Ctrl+C e Ctrl+V, veja o que é que tem do Centro de Humanidades. Você tem um laboratório de física lá. Por que tem laboratório de física e não pode ter laboratório de CH? Entendeu? Coloca no papel. Eu me lembro que, e só para finalizar, mais um minuto, Mário. Eu me lembro que a gente chegou na época de Luciênio, quase que conseguíamos adquirir um ônibus para trabalho de campo de CH, que é fundamental, principalmente para geografia. Ficou no quase a gente conseguia. Então, se a gente coloca, por exemplo, olha, eu preciso de um ônibus, não é que o reitor vai comprar, não. Está dizendo no plano que para viabilizar o campo de história, de geografia, de outras ciências das humanas, eu preciso disso. E aí ele vai poder ir a Brasília e dizer: olha, está aqui no meu plano, você vai me ajudar como? Agora, se eu não tenho no papel, se num papel eu coloco uma coisa tão superficial, ao ponto de dizer seja mais específico, quando eu digo infraestrutura, em quê? Eu tenho que dizer, eu estou dizendo que enquanto Centro de Humanidades, BH, BC e principalmente o CAA, e aí é o prédio que fica por trás da reitoria, Mário, Camilo, sabem disso, é um prédio em que os colegas que trabalham ali da área da educação, eles não têm condição nenhuma de trabalho em termos de recursos técnicos.
Nem internet pega lá, a reunião da iniciação científica era feita lá, e a gente não tinha condição. O Diego tinha que levar o roteador dele para poder ter uma conexão com a internet. Então, veja bem, eu entendo o posicionamento de Gelmires, do Darcon, mas eu acho que é plano, gente. Até onde eu sei de plano, é uma intenção. Se vai ser feito, vai depender de articulação política, vai depender de conjuntura política. Da conjuntura política. Porque nada do que está sendo posto aí, se o governo que está agora, ele não se prontificar a fazer, vai virar intenção do mesmo jeito. Então, por que não inserir? Então, é nesse sentido que eu reitero, principalmente esses pontos que foram colocados em anexo, que eu mandei pelo WhatsApp. Eu acho importante para o Centro de Humanidades. No Centro de Humanidades, os professores não conseguem conectar a internet. A culpa, não estou colocando a culpa na reitoria, não. Estou colocando a culpa na necessidade da gente debater e identificar onde estão os problemas. E o problema que eu estou dizendo é nesse sentido. Grupos de pesquisa, pós-graduação, está agora, só mais 30 segundos, está agora para ser votado uma proposta de pós-graduação em profissional em geografia, que eu não, inclusive, eu até fui pego de surpresa, porque o resultado foi que não tinha sido aprovado na plataforma Sucupira, não sabia que tinha sido aprovado, porque saiu o resultado da plataforma dizendo que não. Mas vamos lá, vai ter. Onde é que vai funcionar as salas de aula desse curso? Não tem, até onde eu saiba. O BC2 não contempla espaço. Enfim, Vicemário, eu acho que é importante só lembrar desse detalhe, tá? Não quer dizer que está no plano é que vai ser feito. É a intenção de se fazer, que depende da conjuntura política. Ok. Fim da sessão. Kennedy pela segunda vez. Kennedy, 3 minutos, viu, prezado amigo? Depois Camilo e Fernando para as considerações finais e regime de votação. Tá bom, já falei demais. Já falei demais, mas de forma resumida. Exatamente, você tomou cachucalho hoje. Como eu pedi vistas, né, a gente não deve simplificar a discussão, não, Vicemário, me desculpe. Darcon, a construção do PDI, ela realmente não é fácil, né? É como uma dissertação, uma tese, né? É muito mais fácil a gente ler no final e encontrar os erros do que construir. Nesse sentido, eu, no início da apresentação do PDI, lá na primeira reunião, eu elogiei o professor Camilo pela luta árdua em tentar convencer as pessoas a contribuírem. Isso é realidade em toda empresa, e você sabe mais do que eu. E não é fácil envolver e agregar as pessoas. Mas, assim, depois dele pronto, a sugestão é que ele seja aprimorado. Tem coisas, assim, que... Assim, uma obra de um muro de arrimo por R$120 mil, lá da meteorologia, isso me causa preocupação. É uma obra muito cara para ter sido feita. Outra obra de um bloco CW, que não tem internet, telefonia e sistema de ar-condicionado completamente instalado, nem tem acessibilidade, está no PDI como concluída. Obras do passado não podem estar no PDI, parece um relatório de obras. Então, do ponto de vista do PDI, isso parece inconsistente. Então, são essas pontos. Criar uma comissão para distribuir vagas docentes na universidade, que a gente fez lá no CTRN, que tem uma matriz de distribuição de professores, criar comissão sem estabelecer prazo, meta, criar comissão, não existe a CPPD. Então, assim, são coisas que a gente, não é falha de Camilo, sabe? Tem pessoa, você faz uma consulta dessa depois de ele pronto, várias pessoas vão sugerir melhor do que você está com o volume bruto. E como o professor Matheus bem falou, o PLS, a consulta PLS, ele atinge e atende em parte a consulta do PDI. Então, é nesse sentido. Ninguém quer discutir aqui, colocar a falta de urgência do PDI, mas a gente não quer fazer o que existia antes, que é um PDI Ctrl-C, Ctrl-V. Olha, no PDI anterior, tinha criar o site da Prefeitura Universitária. Isso é terrível, né? E, assim, esse PDI Ctrl-C, Ctrl-V que foi construído, não é esse, é claro, mas a minha preocupação é da gente aprimorar. O que acontece hoje em dia? Gelmires, Sisto, Matheus, Ricardo, todos falaram da consolidação da infraestrutura. Não tem nada de consolidação de infraestrutura, de sala de aula, de prédios e de atendimento a aluno. Nada, nada, nada mesmo. E aí foi feito do PDI passado. Então, a gente não colocar... Primeiro, eu concordo com o Matheus. Vamos consolidar o que tem. Para quem está ampliando vagas, se a gente tem 6 mil vagas ociosas de graduação e perdendo bolsa de pós-graduação, a gente vai perder mais vagas. Consolidar o que tem, consolidar o que tem.
E fora de sede é pior ainda. Então, assim, a minha atuação no Pleno sempre foi num sentido propositivo de construção. Agora, a gente nunca deve esquecer que a gente trabalha para a comunidade. A gente não pode decidir um processo tão importante para, lá na frente, a gente está construindo prédio, como o Gelmires disse. O Ricardo, são 29 obras, 29, não 20. Estabelecer 29 obras para um PDI de 4 a 5 anos, não pode, não tem sentido, né? Como definir prioridade? Quantos alunos estão sendo atendidos, pelo menos, com a obra em determinado campus? Efetivamente, a relação custo-benefício está sendo adequada, professor Darcon? São essas questões que a gente pode aprimorar, certo? E construir um PDI mais realista, consolidante, ou seja, consolidado a infraestrutura que a gente tem. E, assim, volta a frisar, só para fechar a minha fala, a última, vice-mário, que o Conselho é pleno, né? Apesar de não ser o Consune, mas, assim, a gente tem que ter a preocupação que a gente vai deixar a universidade para os nossos filhos e nossos netos, né? E essa universidade como está, basta andar no campus, basta andar no CH. Nada da pandemia foi colocada. A gente tem uma nova realidade, como o professor Cicho falou. Nada. A gente tinha 14 UGs, unidade de gestão, vamos passar para 4. Não foi considerado isso, certo? A gente tem problemas sérios de alcoolismo de funcionários e professores na universidade. A relação dos alunos com os terceirizados, como muito bem Fernanda falou e vocês falaram também. Então, são coisas que a gente pode aprimorar. A minha intervenção, minha colocação nesse sentido é de construir, não de protelar, certo? E eu acho que a gente, com essa consulta, né, de 15 a 20 dias, isso é um marco para a universidade ter um PDI construído de forma democrática. É como eu disse, a gente não pode ir para a rua, lutar pelas diretas A, lutar por mais recursos na educação, e aqui a gente está podando a comunidade de discutir, mas uma discussão construtiva e concreta, pragmática, sem discursos vazios. É esse o intuito da minha fala. E eu não encontrei no PDI uma ferramenta vazia, não. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa equivocada também. E o meu pedido de vista, quer dizer, minhas vistas aí, meu parecer, é bem claro, né? E aí eu discordo em grande totalidade da professora Fernanda, quando ela não acatou esses destaques. Por mim, a gente faria uma reunião específica, demora, é cansativo, vamos fazer, mas isso aí é uma coisa para a gente não reclamar. Ora, por que o CAA não tem uma estrutura adequada, as salas não têm acústica boa? Você vai dar aula no CAA, você vai dar aula no CAA, não tem acústica, uma sala enorme, um data show minúsculo. Então, eu acho que a gente tem, para planejar, a gente tem que ter metas bem claras e ser realista. E para mim, a cara desse PDI seria consolidação com inovação da universidade. A garantia que a nossa universidade ainda é contemporânea, num momento tão difícil. Mas eu acho que o Pleno, tenho certeza que vocês, conselheiros, muitas cabeças pensam mais do que uma. E eu sou humilde para dizer que respeito o contraditório e a opinião de vocês. Mas gostei muito da atuação do professor Darcon, do professor Cicho, Gelmires, e respeito todos. Mas eu me permito, né, ter o direito de não concordar quando eu acho que realmente a gente podia aprimorar muito mais e fazer menos revisões ao longo dos próximos anos, tá bom? Muito obrigado. Tá bom. Camilo, depois Fernanda e regime de votação. Camilo, você. Boa tarde a todos. Vice-mário, muito obrigado pela oportunidade. Queria dizer que aqui na reunião comigo, eu acho que Antônio José, Marinilson e Jonathan estão presentes, né? Se eles quiserem falar também, se tiver a oportunidade, caso os conselheiros permitam, né? Eu acho que seria interessante. Eu vou tentar responder alguns pontos que eu achei interessantes durante a discussão, né? Começando pelo professor Xisto. Eu acho que as ações sugeridas por Xisto, né? Algumas podem ser incorporadas, não tem dificuldade, e algumas já estão previstas, Xisto. A questão das revistas, por exemplo, elas estão no objetivo 5, ação G. Então, você consegue encontrar lá, né? E com respeito às incertezas orçamentárias, você também está correto, né? Que foi na sua segunda fala. O professor Gelmires
fez uma fala muito interessante, professor, mas eu queria justificar que o nosso plano, né, de desenvolvimento institucional, ele foi rigorosamente de acordo com o decreto 9.235 de 2017. Nós colocamos todos os itens que eram exigidos no decreto que regulamenta, né, a questão, que é um decreto novo, né, de 2017, mais recente, com respeito aos itens que eram necessários. O nosso plano é enxuto, ele tem apenas 37 páginas, 50 metas, e todas as metas foram avaliadas do ponto de vista do orçamento médio da universidade, né? A gente sabe que existem incertezas, como a que a gente está vivendo agora, né, do corte linear de 18,2% nos recursos de 2021, que na UFCG impactou em 19,7%, mas as metas, todas elas foram avaliadas com base no orçamento médio da universidade e com base nos números que estão postos nas universidades vizinhas, que inclusive, né, do Nordeste e alguns de outros estados, né, que inclusive alcançam, digamos assim, maior sucesso do que a UFCG com algumas ações que a gente propôs aí. Outra coisa que eu acho assim, importante destacar é que o plano de obras é uma prática que vem sendo realizada por outras universidades também, e que esse plano de obras, ele significa um plano de priorização. Ele não é um plano que a gente está obrigado, fica bem claro lá no texto, para quem leu direitinho, que ele é um plano de priorização de 29 obras. No interstício 2014-2019, nós trabalhamos com 25 obras. Se eu não me engano, 3 obras que ainda estão em processo de licitação ou em processo de conclusão. E dessas 29 obras, nós já temos 7, né, com recursos garantidos. Né, e eu posso até listar uma a uma para vocês, inclusive a obra do Centro de Referência em Eficiência Energética, que a gente conseguiu um recurso extraordinário com o MEC, né? Então, teoricamente, em 2020, em termos de recursos, nós temos 7 das 29 obras, que equivale a 24%. Então, eu acho que é execuível, porque tem obras que são valores pequenos mesmo, né? Mas são obras que implicam em recurso de capital e que implicam no cadastro no nosso Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, que é o CIMEC. Então, toda obra realizada dentro das universidades, dentro das instituições públicas relacionadas com o MEC, tem que ter o seu registro no CIMEC. Então, quando a gente fala desse resumo que tem lá no PDI, de obras executadas, em execução e em licitação, são todas regularizadas dentro do CIMEC, né? Então, por conta dessa imprevisibilidade, né, orçamentária, que a gente colocou o plano de obras, assim como fez a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e outras, como uma lista de prioridades. É óbvio que a gente vai lutar para executar as 29 obras e conseguir o recurso para as 29 obras. Mas a gente entende que é possível, sim, executar com o devido envolvimento e com o devido, digamos assim, trabalho. Então, com relação à execuibilidade, eu acredito que meus colegas estão aqui, sabem do processo que a gente conduziu, são obras colocadas pelos diretores de centros, né, baseadas nos indicadores. Então, essas obras vieram para a gente por meio dos 11 diretores, né, que tiveram conversa com os seus setores, com sua comunidade. Com relação ao Kennedy, a questão da consulta à comunidade, eu acho que a gente já deixou esclarecido, e com relação aos indicadores que a gente trabalha, tanto na matriz OCC, que é a matriz de orçamento de custeio e capital, como nos rankings que a gente tem sido avaliado, tanto os internacionais como os nacionais, oficiais ou não, né, a exemplo do ranking Universidade Folha. Então, todos os indicadores que a gente trabalhou no PDI são baseados nesses rankings, num relatório bem complexo realizado pelos fóruns da Andifes, que envolve o FONAPRACE e o FORPLAD de maneira mais ativa, e todos eles têm linha de base dentro do documento. Então, vocês podem olhar, tem uma tabela no final e tem linha de base. O que não tem linha de base é porque a gente teve uma dificuldade de calcular nesse primeiro momento, mas a ideia é que a gente tenha um dashboard com os quadros, com os indicadores hoje e o movimento desses indicadores ao longo do tempo. E, obviamente, agradecer também a fala de Matheus, dizer que a ideia de ter um canal aberto disponível, ela é fantástica, e a gente tem que incorporar isso, né? Com relação à fala de Darkon,
eu só tenho a agradecer pela preocupação e pelo elogio com relação ao tempo. Eu acho que meus colegas também se satisfazem com essa fala, né? Essa fala, ela realmente é uma fala que acalenta, porque é um trabalho de 2 anos, um trabalho de uma caminhada longa, né? Com consulta a várias pessoas. Como eu disse pela manhã, foram mais de 100 pessoas envolvidas diretamente na construção desse documento e muito mais de forma indireta, né, pelo preenchimento de formulários, entre outras coisas. Então, eu acho que eu respondo também a fala do professor Ricardo Cabral, né, que as obras são as obras de capital, são as obras que estão no CIMEC, que 7 delas, algumas já estão em andamento, outras a gente já tem um recurso disponível em processo de licitação, e que isso representa um percentual que mostra a execuibilidade, inclusive, do plano de obras, que não é um plano fechado. Na verdade, ele é um plano de obras para tornar transparente a execução do recurso de capital da reitoria, né, e da universidade como um todo. E é isso, eu acho que a fala é essa. Se Vicemário, com relação à política relacionada aos prestadores de serviço terceirizado que a Anielso falou, eu entendo que seja algo que tem a ver com a integração deles na comunidade e outros aspectos que a professora Fernanda pode colocar, mas a ideia ainda não está posta, né? A ideia é prever essa política. Então, se você for ver, muita coisa que está prevista no PDI, ainda tem muita coisa que está no âmbito ainda da discussão, da avaliação, e por ser dinâmico, né, eu já me comprometo desde já, o professor Zé Sérgio falou, eu estou comprometido a apresentar para vocês, no âmbito da CEPLAN, ao final desse ano, o que a gente precisa, o que é que foi feito, né? Porque, na verdade, a gente já está fazendo muita coisa, porque a gente não pode ficar parado. E esse documento é extremamente importante. Eu vou aqui pegar um gancho na fala do professor Darco, para explicar para vocês também o que é não ter um PDI na universidade, porque eu acho que isso é uma coisa que talvez alguns não estejam percebendo, né? Não ter o PDI causa impactos severos nas nossas avaliações da graduação e da pós-graduação, em todos os cursos. E outra, nas atividades administrativas. Realizar uma aquisição pela universidade sem ter o amparo num plano de desenvolvimento institucional é complicado. A administração fica livre e, ao mesmo tempo, ela não tem o respaldo necessário para aquela aquisição, inclusive perante, né, órgãos de controle e outros setores. Então, eu acho que cabe a gente aqui tomar, digamos assim, consciência dos problemas de não ter um PDI aprovado, né, e aí entender que ele é dinâmico, como foi proposto, que a gente se propõe a fazer a apresentação ao final do ano, um compromisso nosso, né, com o pleno, e propor atualizações a cada ano ou a cada semestre. Eu pelo menos penso que em termos de execuibilidade seria a cada ano, atualizações perante esse colegiado. Então, essa é a minha fala, dizer que eu estou disponível, se Vicemário permitir, e vocês, conselheiros, permitirem, eu gostaria de ouvir também os colegas que participaram dessa construção. Obrigado, gente, por escutar. Ok, tem aqui João Marinilson e Antônio Zé, né? Veja aí, Antônio Zé, algum comentário? Não. Gostaria apenas de agradecer pela participação, né? Eu acho que o Camilo já fez o resumo, né? E como ele disse, tudo foi feito baseado no decreto 9235 de dezembro de 2017, né? Então, nosso PDI está enxuto. Ô, Vicemário. Oi, Camilo. Vicemário, só uma fala assim, que eu achei estranha e um pouco contraditória. Não há expansão, pelo menos não há previsão nesse PDI de expansão de vagas na graduação, e o que há é uma expansão de 5% nas vagas de pós-graduação, porque a gente já imaginava que iriam ser criados novos cursos, que inclusive o professor Kennedy colocou no parecer de vistas que seria uma meta irrelevante, por ser pequena demais. Então, assim, é um pouco contraditório a questão do dizer que a gente quer se expandir, né? E, na verdade, não. Na verdade, o PDI é realmente o que ele disse. É realmente um PDI que se baseia na consolidação do que a gente tem, melhorar nossos indicadores que estão lá postos, e de inovação. Então, essa é a proposta. Inclusive, algumas propostas que ele pôs, tanto no formulário da época que Kennedy colocou e na discussão da reunião, como também agora,
elas estão sendo incorporadas pela relatora, né, e a comissão também entende que são pertinentes. Ok, Camilo. Marinilson? Marinilson? Boa tarde a todos. É só um registro, professor, de agradecer por ter contribuído com esse momento que, para mim, foi muito importante na universidade. A gente, pela primeira vez, sentiu e ouvindo, né, o pensamento, mais ou menos, de grande parte da nossa comunidade e construir um documento mais real, né? Não ficou no campo da especulação da cabeça de um ou dois ou três, né? É só esse, o contentamento e o orgulho de ter participado de parte desse processo, partilhado as reflexões, principalmente com os diretores de centro, a gente percebeu o engajamento dele na transformação dessa nossa universidade. Isso é muito importante, eu vejo que está todo mundo, digamos, aspas, contemplado com isso e se sentindo parte dessa construção. E foi muito bom trabalhar com o professor Camilo, Jonathan, o professor Antônio José, Mário, Jorge, é isso, só registrar o contentamento de ter participado desse momento que eu acho histórico de transformação da nossa história, digamos, documental. A gente está tendo um PDI, de certa forma, mais transparente e mais, digamos, possível de se entender. Obrigado. Obrigado, Marinilson. Jonathan? Boa tarde a todos, queria agradecer o espaço. Minha fala vai ser muito rápida, eu agradeço a fala do professor Camilo e do Marinilson. Eu acredito que o PDI, ele de fato, ele tem esse caráter, ele tem um caráter bastante execuível de fato, como o Kennedy falou, que é uma palavra da moda, e de fato é isso mesmo, a gente quer que seja da moda, porque a gente quer que ele seja execuível. O professor Darcon falou algumas palavras que muito nos enche de orgulho e agradecimento pela fala, em função do esforço que foi empreendido para a gente construir esse documento, né? Agradeço muito também a fala da professora Fernanda e toda a sua compreensão acerca do documento que ela tem em mãos, né, para relatar, e fico muito feliz porque ela, de fato, entendeu o que é a essência desse documento e eu fico muito contente por isso. E para finalizar, eu queria destacar algumas coisinhas da fala de todos que eu estou acompanhando desde de manhã, né? Então, assim, primeiro, de fato, o plano ele tem a ideia, assim, de consolidação, ele tem a ideia, assim, de trazer uma mudança de cultura organizacional para a instituição, ele tem uma característica muito importante que a gente até passa despercebido nas nossas falas, quando acertadamente a gente aponta a necessidade do PDI para pontuação dos nossos cursos, para as avaliações, para o desempenho nesse sentido. Mas tem uma coisa que a gente meio que esquece também de falar, é que uma coisa que é fundamental, você não tem um PDI, você não tem um planejamento, você não tem um norte, você não saber para onde a universidade vai. E a partir do momento que você estabelece um documento com as características desse que a gente tem e com as incorporações que eu agradeço a todos que puderam contribuir, tanto daquela vez como agora, é muito feliz a gente ter essa possibilidade de construir a universidade, pensar a universidade dessa forma, né? Então, para finalizar, é isso que eu queria dizer, que o efeito, além do efeito nas avaliações, além do efeito objetivo do ponto de vista institucional, tem um efeito devastador, que é de não ter um planejamento. E a partir do momento que a gente tem esse planejamento e ele é objetivo, conciso, coeso e execuível, esse instrumento ele torna a ser a nossa verdade, aquilo que a gente quer para a universidade. E usando a fala do Marinilson, de fato, é um plano que foi construído sentindo a universidade. Eu fico muito feliz e muito me orgulho de ter participado dessa construção. Muito obrigado. Fernanda, você agora para o rebate final e depois de regime de votação. Todo mundo cansado, né? Mas é isso, a gente precisa discutir as questões que são importantes à universidade. Primeiro, eu queria pontuar que esse parecer que eu apresentei, tanto dia 15 como hoje, né? Ele é uma leitura, né? É uma leitura da relatora e que quem aprova é este colegiado. Então, é a minha leitura. E como foi que eu li, né?
Eu li muito a partir das relações estabelecidas entre metas, ações e estratégias. Tem uma formação também em semiótica que me ajudou a enxergar essas relações, né? Então, eu não fiz uma leitura linear, eu fiz uma leitura buscando estabelecer relações entre o que estava sendo proposto, né? A intenção realmente é de contribuir com a UFCG, e eu acho que o PDI, por ser um PDI, né, que tem uma proposta sólida, mas, ao mesmo tempo, ele não se propõe a ser um documento fechado, ele é poroso nesse sentido, ele já começou a desempenhar um dos seus mais importantes papéis, que é exatamente tocar a comunidade, chamar a comunidade para debater com ela. E eu entendo que, desde que a gente começou a discutir o PDI, não é hoje, esse tema está, né, na comunidade. Então, isso eu acho que é um ponto positivo, e o PDI realmente ele alcança essa problematização que precisa ser feita. Eu venho acompanhando um pouco essa construção já lá em 2018, quando integrei a comissão do PLS no CH. E foi um trabalho conduzido pela professora Ana Paula Basso, de excelente qualidade, que me ajudou muito a entender a universidade, né? Eu estou na universidade há 18 anos, e cada dia eu vou descobrindo mais e mais a UFCG. Então, o PLS foi uma oportunidade excelente, e quando eu leio esse texto, eu leio também a partir do meu lugar, desde o ano passado, na direção do CH. Acompanhando essa construção, recebemos a visita, né, da comissão executiva, discutimos longamente sobre vários pontos. Então, não é um documento estranho, é um documento que eu tinha e tenho uma familiaridade. Acho que, desse tempo que eu estou na UFCG, é o documento que, ou é um dos documentos, né, que tem mobilizado a comunidade. Então, talvez o primeiro PDI que faça isso. Eu fiquei muito tocada por várias falas de vários colegas. Quero agradecer muito ao professor Kennedy, ao professor Xisto, que trouxe alguma coisa mais estruturada. Acho que todas as contribuições, elas não estão fora do PDI, elas começam a poder se incorporar a partir de agora. Eu li, e as incorporações que eu sugiro, a partir das sugestões do professor Kennedy, né, então, tudo, Kennedy, que eu coloquei foi a partir do seu texto, né, do seu parecer. Hoje apareceram outras questões, como vão aparecer amanhã, não só da sua parte, como da minha também. Eu, talvez, quando o PDI começar, né, a ter uma relação mais com a vida, eu vou sentir falta de algumas coisas, eu possa rever melhor o meu parecer, mas ele é poroso, e ele se propõe a ser um plano que incorpora, né, a comunidade. Isso, para mim, é muito importante. Eu vou falar só uma coisa em relação à política para eu chamei os terceirizados, né, os prestadores de serviço, eles são ligados à empresa, e desde o ano passado eu acompanho muitos dramas deles, sou bastante sensível à questão dos terceirizados, eles fazem parte, sim, das universidades, não só da UFCG, nós precisamos incorporar esse segmento que é tão massacrado do ponto de vista dos direitos. Então, nós que somos uma instituição que contratamos as empresas, nós temos, sim, um papel, né, social, um papel político de prezar pelo cuidado a eles. Então, essa construção da política, nos limites da legislação, é algo que eu não gostaria de não ver no nosso PDI. Eu quero participar de uma universidade que ela se interessa, sim, por todos os seus segmentos. E o terceirizado, ele chegou para ficar. Infelizmente, eu gostaria que a gente tivesse condições de trabalho muito melhores. Então, nesse sentido, é que eu peço, e a comissão entendeu que é possível entrar uma meta na parte dos recursos humanos, uma atenção e a construção, a partir de agora, uma construção coletiva, com a escuta deles. Não vai ser Fernanda que vai fazer, não vai ser Kennedy, Darkon, Camilo, somos nós em diálogo, não é? E aí eu acho que isso é muito importante. Eu entendo, já para encaminhar um pouco, né, ou para ajudar nesse encaminhamento, que o parecer, ele já traz, a partir de uma análise demorada, tanto novamente ao PDI, como ao parecer do professor Kennedy, como a consulta que foi feita, não só à comissão executiva, mas à PRE, elementos que estão previstos para serem incorporados e que foram acatados pela comissão, que serão incorporados ou imediatamente ou serão incorporados na primeira revisão do PDI. Em relação à primeira revisão do PDI, eu coloco lá que no item monitoramento do texto é preciso haver um cronograma de atualização de acompanhamento e de revisão do PDI.
certo? Essa ideia, ela perpassa, ela atravessa o texto, mas ela não está tão clara. Então, eu sugiro que ela seja colocada de maneira muito explícita no monitoramento. E eu acredito que todas as sugestões, as reflexões que vocês trouxeram, elas devem, né, ser ampliadas, aprofundadas e ser levadas para o primeiro momento de revisão do PDI. Que aí, nesse cronograma de monitoramento, a gente vai saber que momento é esse. Eu acredito que o professor Camilo falou em dezembro, a gente pode fazer em dezembro ou no início do semestre que vem, mas que seja incorporado e que a gente possa, né, acho que anualmente essa discussão mais ampla, mas ao longo do ano, a gente pode fazer em cada centro uma assembleia. Nós, do CH, tivemos uma experiência fantástica com a construção da assembleia no Futurice. Eu não sei se os outros centros fizeram isso, mas o CH fez. O CH ouviu os seus conselhos e ele fez uma assembleia com toda a comunidade para a gente se posicionar em relação ao Futurice. Essa forma de participação, para mim, ela é excelente. As formas que a comissão encontrou são legítimas também, mas a gente pode contribuir nesse debate para que a gente possa usar, assim, o meio digital, os formulários, isso não precisa ser negado, é importante, chega a todo mundo, mas que a gente possa juntar essas vozes também. Então, o meu encaminhamento é que a gente considere o que já está no parecer de incorporação e que foi aceito pela comissão, que o que apareceu de proposta no parecer do professor Kennedy, que eu já incorporei lá também, mas no sentido de que seja pensado na primeira revisão do PDI e que a gente possa votar, né? Se a gente aprova ou não o parecer que eu apresentei hoje. Esse é meu encaminhamento. Ok, Fernando, é isso mesmo. Você incorporou todas as contribuições, né? Foi incorporando, então, é o seguinte, como está definido, nós vamos entrar em regime de votação, agora, do PDI. É como disse, é um documento dinâmico, vivo, não está completo e nem será completo, e Camilo já se comprometeu a, no final do ano, em dezembro, fazer uma avaliação, apresentar para o Pleno do que foi feito, do que está sendo projetado para o semestre civil seguinte, e assim vai. Então, em rede de votação, eu vou colocar aqui a palavra processo. Opa! Eu gostaria de falar o seguinte, eu não sei se a relatora concorda, mas essa questão dos terceirizados eu não colocaria aqui no... Esse é um plano, João Mires, é um plano. O que for possível fazer, a gente faz. Isso aí foge à lei, Roberto. Isso foge à lei. Terceirizado eles estão conosco, nós somos solidários. Solidário é uma coisa, eu também entendo que os terceirizados de trabalho são excelentes, mas não faz parte do quadro. Uma coisa é eu ser solidário, uma coisa é de acordo com a lei. Nós temos uma parceria, nós temos um contrato. Ele faz parte da política universitária. Ele precisa ser inserido, faz parte da política do MEC. É uma política de atenção. Isso não significa que é a mesma política dos servidores efetivos, entendeu, professor Mires? Eu acho que a nossa universidade ela só cresce, ela só ganha com esse posicionamento. Porque esse coletivo, ele faz parte... Me desculpe, mas a universidade só cresce com conceito. Isso é o que está na realidade, com resultado. Né? O discurso é bonito, eu gosto de uma política de resultado. Para mim é resultado. Eu gosto quando eu vejo um curso com conceito simples. Já, nós estamos em regime de votação. Vamos ver isso aí. Eu estou dizendo que se ela pudesse tirar esse item, né? Se pudesse tirar, qual o problema tirar esse item? Ou deixar para depois? Depois, na avaliação a gente pode tirar, mas vamos agora ser objetivo. Vamos racionalizar o tempo. Não é avaliação, ele não é vivo, não é dinâmico. A gente depois vê isso aí. Com licença, Vicemário. Gente, pelo amor de Deus, nós temos regime de votação, pelo amor de Deus. Questão de ordem. Isso que eu quero levantar, Vicemário, por favor. O quê? Vicemário. A votação que eu quero falar, por favor. Tá bom, pois não. Vicemário. Diga lá. Vicemário. Zé Sérgio, só um minuto, por favor. Eu termino rapidinho. Eu sei que você está com pressa aí. Tá. Gente, tem gente com compromisso às 16 horas. Ótimo. Mas eu acho que a atividade do Pleno e das câmaras de administração são prioridades sobre todas as outras coisas. Nós acertamos até 15 horas, até 16. Fernando, eu concordo plenamente com a questão dos terceirizados, que são altamente precarizados, e a gente tem que ter um olhar mais humano para esse pessoal, certo? Inclusive, incorporá-los no nosso dia a dia em forma
que a administração dê um tratamento, exija da empresa que dê um tratamento mais igualitário e mais humano para ele. Com relação ao voto, Vicemário, aqui, e Fernanda, com data venha, né, e respeito à sua posição, né, eu não entendo da dinâmica aqui, houve várias sugestões, e eu não sei como isso vai ser incorporado e a quantidade que vai ser incorporado. Talvez, como dinâmica, o professor Camilo, que é o coordenador dessa comissão, estabelecesse o documento final e trouxesse para a próxima reunião para a gente verificar se houve o acréscimo desses pontos e as sugestões para revisões. Porém, eu vou antecipar, né, respeitando o contraditório do parecer, que eu sou contrário em função das razões apresentadas no meu pedido de vistas e que as questões por mim apontadas na reunião do Conselho de Pleno. Então, nada contra as posições, respeitando o trabalho da comissão, foi muito difícil, mas, infelizmente, eu não tenho como votar favorável ao processo, ao projeto, como ele está, sem as modificações que eu acho que... Kennedy. Tá bom, muito obrigado, Kennedy. Resiste um momento oportuno da votação quando a gente abrir ao contrário. Vicemário, o Jorge não conseguiu entrar, eu fiquei aqui... O Jorge não consegui colocar o Jorge, eu fiquei aqui até o final da discussão, face à relevância do assunto. Meu voto é favorável ao parecer da relatora e sugiro que você crie uma comissão para acompanhar os procedimentos do PDI. Eu sou favorável à relatora. Vai ser acolhido, porque o Camilo já se prontificou e é um compromisso nosso, está aqui gravado. Ok, desculpa, mas eu estou saindo, mas meu voto é favorável ao parecer da relatora. Você já expressa aí, Jacé, já expressa, porque a votação é agora. Então, em rede de votação, quem for favorável ao parecer da relatora, pode escrever no chat. Pronto. Deu tempo, né, Rosemary? Deu, professor. Eu gostaria de pedir desculpas, mas eu já voltei e vou ter que sair, porque já está aberta a sala do curso, tá certo? Tá bom, Rosemary, muito obrigado, viu? Desculpa aí a extensão do tempo, mas faz parte. Tudo bem. Eu fico aguardando o senhor e a professora Socorro para discutirmos o parecer. Tá bom, tudo bem. Ela anotou lá, a gente lhe procura nesses dias. Boa tarde a todos. Boa tarde. Socorro, acho que pelo já as manifestações aqui de aprovação, tem a abstenção aqui já de Rosemary e de Mariana Moreira e o voto contrário de Kennedy, por enquanto, né? Outros tantos, por maioria, favoráveis. Então, depois você faz a contagem aí, pelo número de conselheiros que compareceram à tarde. Então, vamos encerrar, né? Com uma boa tarde a todo mundo e até breve, né? Foram 2 votos contrários e 2 abstenções. Tá certo. Mário. Porque eu só vi uma, porque é muito rápido. Não, Matheus, estou vendo aqui, estou vendo. Matheus e Kennedy, e Rosemary e Mariana com uma abstenção. Tá ok. Ok. Boa tarde. Quero agradecer a todos por esse debate, né, e ao professor Kennedy em especial, porque foi muito bom dialogar com as questões que ele trouxe, e acho que ele foi o primeiro a começar esse trabalho de revisão constante do nosso PDI. Boa tarde a todos, até mais, hein? Tchau. Boa tarde, até mais. Agradecer, viu, gente? Muito obrigado. Boa tarde, tchau. Tchau, boa tarde. Boa tarde a todos. Agradecer aí pelas considerações. Boa tarde, pessoal, valeu. A Raposa em campo já, viu? Parabéns, viu, colegas? Né? Antônio, Marinilson, Jonathan, viu? O pessoal que todo mundo colaborou, Jorge, Leomar, né? E todos que colaboraram com esse documento. Acho que uma conquista muito grande. Valeu, Camilo. Um abraço. Já estamos ganhando, então, Antônio? Estamos em campo já, vai começar. Tá bom, tchau. Olha, o Galo 2-0. 2-0 para a Raposa. Para a Raposa, E o Gazarano aqui, ó. O Hugo é 13. Mas o Hugo é um 13 legal. Ele é um 13 legal, Um abraço, gente. Boa tarde. Tchau.